nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerou-nos com a palavra da verdade. Nós as primícias do seu gesto criador. Aleluia, 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 aleluia. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, num tempo de profundo silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que abra nossa mente e nos faça escutar e compreender a palavra. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, a palavra de Deus que acabamos de ouvir insiste categoricamente na qualidade da nossa escuta e na qualidade da nossa vivência da palavra de Deus. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir.
Agora, ouve. Na segunda leitura, a carta de São Tiago faz uma das exortações mais vigorosas, veementes, com relação ao modo de escutar a palavra. Tomem comigo para a gente partir da segunda leitura, carta de São Tiago. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade Ele nos gerou pela palavra da verdade. Repitam, Ele nos gerou, igreja. Versículo 18, tomem lá comigo. Tá muito, vamos reagir, igreja, por favor. De livre vontade Ele nos gerou. Ele nos gerou. Continua. A fim de como as suas primícias, as primícias de suas criaturas. O Pai nos gera pela palavra da verdade, para que nós sejamos os primeiros frutos, as primícias de suas criaturas. Por isso, recomenda o apóstolo, leia: recebei com humildade a palavra que em vós foi, a palavra que em nós foi implantada. Hoje em dia, constantemente a gente ouve falar das novas tecnologias de organização da sociedade, de controle, com implantar um chip na gente, não é? E a partir de um chip implantado na gente, a gente é controlado por tudo, desde o médico que tem acesso a toda a informação. Imagine que linguagem que não é nada tão dos dias nossos, não. O Senhor implantou em nós a sua palavra. Se hoje em dia se fala em implantar um chip em nós para controlar nosso comportamento, nós poderíamos dizer que Deus implanta em nós sua palavra, para que a partir de sua palavra toda a nossa vida seja regida. Imagine. Talvez já uma primeira pergunta que essa palavra nos questiona. Nós nos comportamos como gente que tem em nós a palavra de Deus implantada? Leia: e que é capaz de salvar as vossas almas. Esse é o fim último da palavra, implantada em nós para salvar nossas almas. De vez em quando chega alguma pessoa desesperada na porta da igreja, ou depois da missa, ou no correr da semana, e diz assim: padre, estou passando por tanto problema, eu vim aqui para ver se o senhor fala para mim uma palavra uma palavra forte, uma palavra bonita. Aí eu digo: a palavra que eu tenho que dizer para você é uma palavra que conduz você à experiência da salvação, e não necessariamente da solução imediata dos seus problemas. Nós somos escravas e escravos da busca de soluções imediatas para problemas que nós não queremos enfrentar. A palavra é em nós implantada em vista da salvação nossa, da salvação da nossa alma. Continua a segunda leitura comigo. Todavia, todos juntos, todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando a gente não pratica a palavra, nós não passamos de meros enganadores de nós. Quando nós não praticamos a palavra, nós não passamos de meros enganadores de nós mesmos. Ai. Como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso me tornar um enganador de mim mesmo? Inclusive,
escutando a palavra de Deus, inclusive indo à missa, mas não passar de um enganador de mim mesmo. Vamos ao Evangelho? O som está variando muito, não é? Não mexe demais não, senão só piora. Vamos lá? Número 9 do seu folheto, Evangelho de Marcos, capítulo 7, vários versículos seguintes aí. Vamos lá? Está dando para ouvir bem o som? Todo mundo? Tá, né? Então vamos. Então, o texto que a gente vai tomar agora é consequência daquela repercussão enorme que Jesus estava tendo com a multidão. Uma multidão, o sucesso de Jesus com os milagres, com a multiplicação dos pães, aquele alvoroço todo que desembocou domingo passado naquela polêmica conversa de Jesus com os discípulos e os apóstolos, os discípulos que muitos voltaram atrás e não seguiam mais Jesus. Então, a palavra, a pregação e a ação de Jesus provocou repercussão que foi parar lá em Jerusalém. Veio gente lá da capital, cá pro cafundó do Juda, na Galileia, para encontrar Jesus. E não com boas motivações. Vamos ver? Tomem lá. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei, leiam, vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, serem fariseu e mestres da lei. São dois grupos dentro da religião judaica no tempo de Jesus. Duas confrarias. Mais ou menos hoje, se você pegar na paróquia, dois grupos de hoje, os ministros de Eucaristia e os catequistas, os vicentinos e a Legião de Maria, o apostolado da oração e a renovação carismática. Dois grupos importantes dentro da igreja. Esses dois grupos, eles tinham um papel muito específico. Os fariseus eram uma espécie de catequistas. Os fariseus, eles conheciam a Bíblia de cor. Os fariseus sabiam 613 versículos da Bíblia de cor. Imagine. E a tarefa dos fariseus dentro da religião judaica era ensinar as pessoas a conhecer. Eles tinham técnica de ensinar as pessoas a memorizar esses 613 versículos. Os mestres da lei, diferente dos fariseus, tinham outra tarefa. Os mestres da lei ou doutores da lei eram uma espécie de fiscais. Como os que ensinavam, os fariseus, não podiam entrar muito em polêmica, porque senão eles ficavam antipáticos, então eles se ocupavam só com ensinar, e quando alguém era visto com um comportamento estranho, alguém que dizia que tinha estudado a palavra, conhecia a palavra, que era visto com um comportamento estranho, faziam um disque denúncia e mandavam o mestre da lei ir lá, ver a pessoa, conversar com ela e fiscalizar. Por isso é que são chamados de doutores da lei ou mestres da lei. Era um tipo de fiscais. O fariseu era um propagador ou um propagandeador da palavra e o mestre da lei um fiscal. Então vem dois grupos de Jerusalém. Significa que a repercussão da vida de Jesus já está indo longe demais. E eles chegam e observam, grudam o olho em Jesus para observar o comportamento, e veem que Jesus deixa os discípulos comer com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Vamos ver, crianças? Depois vocês brincam, vamos lá? Versículo 3, todos juntos. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça,
eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Então, o que é isso? É um conjunto de prática religiosa que a gente vai inventando e passando para as novas gerações sem muita lógica, sem muita doutrina. Mais ou menos o que a gente vê hoje em dia nas piedades populares, nas devoções populares. Aquelas invencionices que cada um vai criando por conta própria. Se perguntar à pessoa sobre a doutrina, o que a doutrina ensina, ela não sabe. Mas ela sabe um monte de superstições, costumes e práticas que ela acha que é aquilo que salva ela. Esse comportamento dos fariseus e dos mestres da lei, os rituais de lavar as mãos e lavar os pés, era um ritual rigoroso, tão rigoroso, que eles acreditavam que não podiam entrar em casa, lá não tem água como aqui, é vida de deserto. Ao menos uma aguinha para aspergir um pouco, para entrar dentro de casa precisava, para tirar do corpo as impurezas trazidas do contato com o mundo pagão. Eles achavam que eles tinham uma conexão maior com Deus, superior do que os pagãos, e que tinham um poder, uma proteção divina, e essa proteção divina os acompanhava através desses rituais que inventavam. Por exemplo, hoje em dia, tem gente que tem bobagem, superstição, não entra na casa, não sai de casa com o pé esquerdo, não faz o nome do Pai ao sair de casa para fazer o sinal da cruz e dizer: Jesus, pelo poder da sua cruz, me proteja, me abençoe no que eu vou fazer. Não, faz o sinal da cruz mais como mandinga e superstição. Tem religião também que acha que vai para o céu porque sabe os versículos de cor, mas aqui não é isso. Aqui o problema não é esse. Aqui o problema são práticas supersticiosas. Aqui é outra coisa. Aqui não tem a ver com conteúdo, mas com rituais e práticas. Lavar mão, lavar copo, o jeito certo de lavar para entrar dentro de casa. Não mistura as fichas para a gente não perder o raciocínio aqui. Aqui se trata de práticas. Por exemplo, tem gente que vem na igreja, reza, mas ela não presta atenção na palavra, ela presta muito mais atenção no jeito dela de entrar na igreja e sair da igreja. Para ela é mais importante do que escutar a palavra e ser transformado pela palavra. Tem gente que vem à missa, recebe a comunhão aqui e sai daqui e vai lá para o sacrário, porque acha que se ela não for no sacrário, a comunhão dela não vale igual todo mundo se comporta. Isso é superstição. Alguém que recebe a comunhão e sai da Assembleia para a Capela do Santíssimo está cometendo um erro grave. Porque aquele Jesus que está no sacrário não é mais Jesus do que o que ela acabou de receber. Isso é um desvio de compreensão, é um empobrecimento. Ela acha que ela está enriquecendo a doutrina e a fé, valorizando o sacrário. Não está, ela está diminuindo o sentido. É um desvio de compreensão que leva a desvios de práticas. Então, o que tem que ser corrigido é a compreensão equivocada, porque senão reproduz práticas equivocadas. É disso que é assim que os fariseus se comportam. E é o que vai entrar agora na polêmica. Vamos ver? Desculpe. Isso aqui, esse rito de lavar a mão, lavar copo, tomar banho, são ritos de purificação, não é uma higiene, é diferente de higiene. Tem gente que lava as mãos, e é até saudável que lave as mãos por higiene, não é? Hoje em dia, então, vamos ver o desfecho. Versículo 6.
Agora Jesus vai pegar muito pesado com eles. Imagine alguém que sai lá de Jerusalém, anda 250 quilômetros para... Anda 250 quilômetros. Crianças, depois vocês brincam, depois vocês conversam. Vamos prestar atenção na palavra. Vem cá vocês também. A questão é andar 250 quilômetros para escutar Jesus e chegar lá e receber uma bronca de Jesus. Está escutando, crianças? Depois vocês brincam. Olhe a bronca que Jesus vai dar em nós agora. Você pode imaginar você vir para a igreja e Jesus te receber assim. Vamos ver, crianças? Leia comigo. Vai, mãe. Ajuda lá as crianças a tomarem o texto. Olha como Jesus reage com eles. Todos juntos. Versículo 6. Jesus respondeu. Brada, igreja. Hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Continua, igreja, brada. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Brada, igreja. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir as tradições dos homens. Pensa. Você viajar 250 quilômetros para encontrar Jesus, e Jesus, você chega lá, observa Jesus comportando-se de um jeito, você pensa, que coisa estranha, e Jesus fala, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Hipócritas é uma palavra grega que tem o mesmo significado de pessoas de muitas máscaras. Você está aqui, você pega uma máscara e se comporta como alguém religioso. Você chega aqui, põe outra máscara e se comporta como um picareta. Você chega aqui, põe outra máscara e se comporta como um santinho. Você chega aqui e se comporta como um manipulador perverso. Hipócrita significa literalmente uma pessoa de várias máscaras. Você imagina você vir domingo de manhã para missa e Jesus te chamar de hipócrita, de pessoa que usa várias máscaras. Está entendendo, crianças? E depois Jesus dizer, usando o profeta Isaías, Jesus dizer, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. O culto que vocês prestam não adianta nada. Você consegue se colocar diante de Jesus e você aceita Jesus levantar suspeita do culto que você presta para Ele? Você tem coragem de permitir que Jesus levante suspeita sobre o culto que você presta para Ele? Você tem coragem de permitir que Jesus avalie a sua prática de culto dirigida a Ele? Você tem coragem de escutar Jesus falando hoje e você se colocar no lugar de uma pessoa que honra Jesus com os lábios, mas que tem um coração longe de Deus? Nós tendemos perversamente, até como um mecanismo psicológico de defesa e de autoproteção, nós tendemos a sempre escutar isto e achar que não está falando com a gente, e achar que não está falando para nós uma coisa dessas. Nós sempre pensamos que isso é para... Eu conheço alguém que merecia ouvir isso. Não, esses hipócritas aí é igual fulano e fulano e fulano e fulano e fulano e fulano. A gente tende a escutar as palavras mais severas e duras da Bíblia e sempre remeter a alguém. A gente nunca se coloca no banco diante de Jesus e dizer, opa, isso é para mim. É comigo agora que ele está falando. Opa, eu sou esse que Jesus está chamando de hipócritas. Eu sou essa pessoa que Jesus está dizendo, o culto que você presta não adianta nada. E nós
não avançaremos em nossa vida de fé se a gente não tiver coragem de sentar na cadeira desse que está sendo avaliado por Jesus hoje. Não avançaremos. Você pode continuar com seus rituais, suas rezas, seus cultos, suas superstições, pode comprar o tanto de estalta de santo e botar na sua casa que você quiser, pode ir a pé à Trindade, Aparecida do Norte, você pode fazer o que for. Mas se nós não criarmos coragem de nos colocar no lugar de alguém que é avaliado por Jesus, nós não avançaremos na nossa caminhada de fé. Irmã, irmão, o que você pratica de culto, olha o que Jesus fala: você abandona os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Quantas pessoas eu pergunto, por que você é católica? O que você entende da fé católica? Não, eu tenho aquilo que minha mãe me ensinou. Aí você espreme, vê o que sua mãe ensinou? É fraco. É uma tradição que ela ensinou, é um modo de repetição de reza, é um modo de hábitos e costumes, muito mais, tem a ver muito mais com tradição e com costumes do que um conteúdo, o mandamento de Deus, a palavra de Deus implantada em mim, que decide o meu comportamento, decide o meu caráter, decide os meus sentimentos, decide o meu pensamento, decide o meu falar, decide o meu agir. A palavra de Deus implantada em mim que decide as minhas escolhas. A palavra de Deus é que decide as minhas escolhas? Ou a gente vem aqui para escutar a palavra de Deus, para ver se acha uma palavra boa e poderosa, para que eu consiga realizar as minhas escolhas? Não deixa as crianças lá embaixo, não, é tão perigoso isso, muito perigoso. Vai que tem um bandido aí, vocês que são mães, vocês têm que ter coragem de reagir, pelo amor de Deus. A palavra de Deus implantada em você, ela decide não só o seu culto, mas decide tudo da sua vida, que é o que Jesus vai dizer agora. Vamos ver? Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: significa o quê? O que significa? Os fariseus e mestres da lei vieram, abordaram a Jesus, e em seguida Jesus desiste de falar com eles, não compensa. Vocês é uma turminha que não vale a pena perder tempo com vocês. Jesus se volta para a multidão e diz: escutai todos e compreendei. Irmã, irmão, você quer estar no grupo que Jesus desiste de falar, que não compensa? Ou você quer estar no grupo para quem Jesus se volta agora, como a gente vê? Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: brada a igreja, escutai todos e, vamos dizer mais forte, escutai e, se não compreender, não adianta nada. O que tem de gente que vai na missa domingo, escuta, escuta, escuta e não compreende nada. Sem a compreensão do que Jesus falou, não adianta nada. Escutai todos e compreendei. Vamos ver? Versículo 15. Brada: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Para lá. Não é o que entra nele vindo de fora. Está falando sobre comer com mãos impuras. Não lavou as mãos para purificar das pessoas de outras religiões, de outras tradições, dos pagãos, inclusive da pessoa que fez o pão e que era pagã e que vendeu o pão. Eu tenho que purificar minha mão para que minha mão tire a impureza do pão e coma o pão sem me contaminar. Então,
o que torna o homem impuro, o que torna a pessoa impura, não é o que entra nele vindo de fora. Quantas pessoas aqui ficam indignadas quando eu digo para elas que elas estão achando que a vida delas está indo mal, que elas não estão avançando na vida, porque elas chegam em mim para dizer assim: eu acho que a minha vida não avança porque na casa que eu estou morando morou uma pessoa lá e eu acho que ela mexia com o espiritismo. Ou lá no meu trabalho, trabalhou uma pessoa lá que tinha um coração muito ruim, ou tem um vizinho meu que tem um olho ruim e que está estragando a minha vida. E eu digo: olha, o problema não é o olho ruim do seu vizinho, o problema é o que está de ruim aqui dentro, olha. Porque se você tem Jesus dentro de você e o zóio ruim do vizinho consegue te derrubar, que fezinha xoxa e frouxa é essa? A casa construída sobre areia, vem o vento, a chuva, a enxurrada e leva. A casa construída sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem tudo e não leva. Continua, leia. Pois é de dentro do coração humano, de dentro do coração. O coração, na Bíblia, é a sede onde habita o conhecimento de Deus. Se dentro do seu coração não habita o conhecimento de Deus, olha o que habita, vamos ver? Pois é de dentro do coração humano que saem, brada a igreja, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, brada igreja, calúnia, falta de juízo, brada, todas estas coisas más Gente, nós ensinamos isso para as nossas crianças. Quando nós ensinamos nossas crianças a rezar, a gente ensina a elas que tipo de sentimento que tem aqui dentro do coraçãozinho delas. Olha, meu anjinho, dependendo do que tem dentro de você, que decide a forma que o Papai do Céu vai agir na sua vida, meu anjinho. Olha, meu anjinho, você quer a proteção do Papai do Céu? A proteção vai ser fruto do tipo de coisa que você guarda dentro de você, meu anjinho. Olha, eu anotei aqui, não é à toa, viu, Demétrio? A lista, pois é de dentro do coração humano que saem. A lista que Jesus faz são 13 coisas ruins. Número 13 não é à toa não, viu? 13. E curiosamente, esta é considerada a lista mais completa apresentada no Novo Testamento como lista das coisas que tornam o ser humano impuro diante de Deus. Mas não só diante de Deus, são as 13 coisas que tornam o ser humano impuro diante de Deus, diante do próximo, diante de si mesmo e diante de tudo quanto é coisa boa que Deus criou. Nós às vezes queremos ficar bem com Deus e achamos que ficar bem com Deus significa ter um olho dele protegendo a gente e basta. Mas ficar bem com Deus precisa partir do que tem dentro de mim guardado. É o que está aqui que vai decidir a minha relação com Deus. E o que está dentro de mim decide não só minha relação com Deus, mas minha relação com tudo. Eu vou fazer uma sequência, faça um esforço, apesar do som que está muito ruim hoje, faça um esforço para ir no texto, seguir, que eu vou te explicando brevemente o significado de cada uma dessas 13 coisas que torna você, eu, cada um de nós impuros.
As más intenções é aquilo que torna eu comigo muito ruim, porque minha mente e meu coração guarda coisa ruim. As imoralidades são aqueles pensamentos e sentimentos que me conduzem a olhar para o corpo do outro e para o outro como objeto e o meu corpo como objeto. Imoralidade é aquilo que que estraga a mim como templo de Deus e torna o outro como templo de Deus como objeto. Isso é imoralidade. Roubos é aquilo que me faz olhar para os bens, para o que Deus criou de uma forma desonesta. É a minha relação com os bens. Assassínios é aquilo que me faz olhar para o outro e destruir o outro e desrespeitar o outro como dom de Deus. Adultérios, aquilo que faz me olhar para o meu esposo, para a minha esposa, como um objeto descartável e olhar para os outros como um objeto de usufruto. Ambições desmedidas é aquilo que me faz olhar para os bens deste mundo e não ter limite numa ambição, numa ganância desordenada, a minha relação com os bens. Maldades, aquilo que me faz ter uma relação não sadia com o meu íntimo e com o íntimo do outro, guardar dentro de mim sentimentos ou pensamentos de maldade. Fraude é aquilo que me faz relacionar de forma má e perversa com os bens que Deus criou. Devassidão, aquilo que me faz tratar de forma desrespeitosa o meu corpo, o corpo do outro e os bens. Um devasso, ele é desordenado na forma de cuidar do corpo dele, do corpo do outro, a forma de comer, de beber. O devasso, ele não tem limite e respeito para nada. Inveja é aquilo que me faz olhar para os bens e para as coisas do outro de forma desrespeitosa. Calúnia, aquilo que me faz ferir a dignidade do outro. Orgulho, aquilo que eu guardo dentro do meu íntimo e que me faz e me põe em profunda oposição com a autoridade de Deus Supremo. Falta de juízo, aquilo que estraga a mim, o meu íntimo, o meu corpo, estraga o outro e estraga os meus bens e estraga a minha relação com Deus. Entendeu que a lista dessas 13 coisas, todas elas me põem diante de eu comigo, eu com o próximo, eu com os bens e eu com Deus. É completo ou não é? Perfeito. Tem gente, e na igreja está disseminada uma mentalidade de gente que vai confessar e ela só enxerga pecado dos desejos da carne no campo da sexualidade. Não é que deva deixar de perceber esses pecados, não. Mas nós precisamos ampliar nossa visão de pecado. O exame de consciência nosso é muito pobre quando nós olhamos apenas para os desejos e os pensamentos no íntimo com relação a sexo. Nós temos que ampliar nossa visão de pecado para ampliar nossa visão de graça. Olhar para mim, para os bens deste mundo, para o próximo, como dom absoluto do amor de Deus para comigo. Ampliar a visão. Quando eu vou fazer um exame de consciência para confessar, eu tenho que olhar o que está errado na minha vida, na forma de eu lidar eu comigo, eu com a criação de Deus, eu com o meu próximo e eu com Deus. Eu não posso ficar só pensando sobre sexo. Tem que pensar em todas as dimensões, também na dimensão da sexualidade. Mas é preciso ampliar. E Jesus diz que todas essas coisas más saem de dentro e são elas que nos tornam impuros. Irmã, irmão, como é que você
vai sair hoje desse encontro com Jesus? Como é que você hoje vai se colocar diante de Jesus e permitir que Jesus avalie o que você tem carregado dentro de você? Como é que você vai, a partir de agora, sempre que se colocar diante de Deus para começar o seu culto dominical, a Santa Missa, como é que você vai avaliar se você honra a Deus com um culto que presta, ou se o culto que você termina, Deus olha para você e fala: de nada vale o culto que me prestam. Me honra com os lábios, mas dentro de você não mexeu em nada. É assustador. Essa sabedoria que o Espírito Santo deu para a igreja, de transferir nós padres de tempo em tempo, é sabedoria do Espírito. Porque nós precisamos ser transferidos de tempo em tempo, até porque, se a gente fica muito tempo numa paróquia, a gente começa a se acostumar com as pessoas que se acostumaram numa vida de pecado e não mexe em nada. Tem gente que passa anos na igreja, fala sempre as mesmas misérias e os mesmos pecados. Você convive com ela anos e anos e você não vê uma nesga de evolução. Nada. Nada. Às vezes ocorre até o contrário. Ela vai enrijecendo, amargurando, endurecendo, e você não percebe. Os bispos, de vez em quando a gente vai ficando muito desesperado com a situação da comunidade, da paróquia, e você prega, e você fala, e você anuncia, e você enfrenta, e nada, nada, nada. Chega uma hora, você tem que desconfiar de você também. Perguntar: pronto, o problema pode ser comigo, então tira-me e põe outro para ver se dá resultado. E às vezes dá. Porque é preciso que alguém crie coragem, como Jesus criou, da gente chegar na frente dele, falar para ele as coisas e ele dizer: o que você traz no seu coração não presta para nada. O culto que você presta não vale nada. Sua religião está seca faz tempo. Essa reza sua que sai dos seus lábios, elas não chegam nem perto de Deus, porque elas saem de um coração completamente apodrecido por uma lista enorme de coisas que só garantem sair podriqueira dos lábios. Ainda que seja dentro coisas que saem dos lábios dentro de um culto, dentro de um templo, uma santa missa. Então, o que a gente vai dizer para Jesus? Senhor, salva-me, cura-me, purifica-me. Ou a gente vai dizer para Ele: eu quero que o Senhor me ajude a conseguir o que eu sonho, o que eu quero. Mas o que o Senhor tem a dizer para mim, outra hora a gente pensa nisso. Como é que nós vamos sair desse encontro com o Senhor? Só você pode decidir agora. Só você. Ninguém. Se você não tiver coragem de tomar uma posição e aqui dentro de você permitir que o Espírito Santo queime tudo quanto é podriqueira, que o sangue de Jesus lave toda sujeira e diga: dá-me de novo um coração puro, uma mente pura, dá-me de novo, põe em mim aquilo que me falta para te amar, te adorar e prestar
um culto ao Senhor que seja uma honra com os lábios e uma honra com o coração, uma honra com palavra, uma honra com atitude. Senhor, muda minha forma de ser para mudar minha forma de prestar culto a Ti. Irmã, põe-se na presença do Senhor agora e tome a sua decisão num diálogo profundo com Ele. Incline a sua cabeça, feche os olhos, fale com Jesus, escute Jesus, aceite Jesus te corrigir, te oferecer a salvação que só Ele pode te dar. Aceite, permita. Não tenha medo da avaliação que Ele faz de você. Encontre Jesus, a sujeira que for no meu íntimo, no seu íntimo. Se eu aceitar, se você aceitar, Ele tem poder de me purificar, de te purificar. Não há nenhuma sujeira em mim e em você maior que o poder do sangue do Espírito Santo, maior que o poder do amor dele por você. Permita que Ele te purifique, te lave, te restaure, te renove. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Purifica-me, Senhor, com Teu Espírito e minha alma. Vamos mais forte, colocar esse lugar. Purifica-me com Teu Espírito e minha alma. Minha alma para te adorar, para te adorar, para te louvar. Purifica-me, para te adorar. Purifica-me, Senhor. Fiquemos de pé, deixe o colete urbano, estenda as mãos para a cruz de Jesus. Canta, lava-me, Senhor.
Guarda-me, Senhor, Vocês, igreja, com teu Espírito. minha alma. Isso, tá bonito. Todos juntos. Lava-me. Lava-me com teu Espírito. Minha alma. Brada. Todo mundo saiu. Para te adorar, para te louvar, Senhor. Para te adorar, para te louvar. Estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Jesus. Jesus, Eu te suplico, eu te suplico, eu te imploro, eu te imploro, pelo poder do seu sangue pelo poder do seu derramado sangue na cruz. derramado na cruz. Lave, Lave, purifique purifica-me. tudo que eu trago Tudo que eu no trago íntimo do meu coração, no íntimo do meu da coração, minha mente, da minha mente, do meu corpo, do meu corpo, da minha alma. da minha alma. Só o Senhor Só o Senhor tem o poder tem o poder de me purificar. de me purificar. Eu te imploro, Eu te imploro, eu te invoco. eu te invoco. Lava-me, Lava-me, purifica-me, purifica-me. cria em mim Cria em um mim coração novo, um coração um novo, espírito novo, um espírito uma novo, vida nova, uma vida nova, para te amar, para te amar, te servir, te te servir, adorar, te adorar, para ser feliz, para ser para feliz, fazer os outros felizes. para fazer os outros felizes. Renova-me Renova-me. hoje, Hoje, Jesus. Jesus, Eu quero eu quero te honrar te honrar com o culto que eu presto, com o culto que eu presto, mas eu preciso mas eu da preciso sua ação, da sua da ação, sua transformação da sua em transformação minha vida. em minha vida. Agora, Agora, põe a mão no seu coração e acolha essa ação de Jesus te lavando, te purificando, te restaurando. Acolha, agradeça a Jesus, porque Ele te renova, te recria, te restaura. Agradeça a Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, te louvamos. Obrigado, porque apesar de tanta sujeira e imundície no mundo, tanta podriqueira no mundo, o Senhor tem o poder de fazer de nós homens, mulheres renovados no seu amor, no seu sangue, no seu Espírito. Amém. Amém. amém, Amém. amém. Com toda alegria e com todo vigor, igreja, decididos por Jesus, professemos bradando a nossa fé.